fator reumatoide é um anticorpo que boa parte das pessoas podem produzir quando tem determinadas enfermidades. O fator reumatoide, ele é observado, ou a sua presença é observada principalmente nas pessoas que têm a doença artrite reumatoide. Apesar de ter o nome fator reumatoide, ele não faz diagnóstico de artrite reumatoide. Ele, quando presente, ele indica que a pessoa que tem artrite reumatoide, uma doença inflamatória, poliarticular, crônica, vai ser mais acentuada, vai ser, vamos dizer, mais grave. Cerca de 70% a 80% das pessoas que têm artrite reumatoide apresentarão fator reumatoide. Os outros 20 a 30% que não têm fator reumatoide vão ter a mesma doença, que poderá ser um pouco mais branda, mas nem sempre o é. Quando a pessoa tem o fator reumatoide e tem artrite reumatoide, é uma doença que poderá ter maior desenvolvimento e até com manifestações fora do aparelho locomotor, não apenas artrite, mas também envolvimento com os olhos, com os pulmões, com as artérias e outros órgãos mais do nosso organismo. O fator reumatoide não faz o diagnóstico de artrite e é encontrado também em outras doenças, em porcentagens menores. Algumas infecções, AIDS, tuberculose, outros reumatismos como lúpus, doença de Sjögren, esclerodermia, em situações como a sarcoidose. E é encontrado também em pessoas que não têm doença. Nos jovens, em torno de 2 a 3% deles, pode aparecer o fator reumatoide quando pesquisado pelo exame do látex. Aparece numa porcentagem dos adultos e no idoso vai aparecer com uma frequência um pouco maior. Então, existe fator reumatoide em pessoas normais. O fator reumatoide não faz o diagnóstico quando presente e deve ser analisado no contexto dos sintomas e sinais que as pessoas apresentem. Ele isolado não tem valor. É interessante que a sua ausência pode ser de auxílio no diagnóstico de outras situações. Já conversamos aqui sobre as espondiloartropatias e quando, na suspeita dessas doenças, o fator reumatoide estiver presente, isso afasta praticamente a ideia de espondiloartropatia, o diagnóstico de espondiloartropatia, entre elas a principal é a espondilite anquilosante. Então, nessas situações, o fator reumatoide deverá ser negativo, ausente, para que possamos fazer o diagnóstico. Vou repetir, o fator reumatoide é um exame muito pesquisado, mas não faz diagnóstico. Ele nos ajuda a nortear o tratamento da artrite reumatoide, que será uma situação um pouco mais complicada quando presente nesses pacientes. É uma situação caracterizada como doença intermitente. É uma doença que se caracteriza por artrite em uma ou mais articulações, grandes articulações, joelhos, tornozelos, às vezes articulações das mãos, dos punhos. E tem esse nome que quer dizer, do grego, uma situação que se repete. Na medicina nós falamos que recidiva, acontece de novo. Por quê? A pessoa manifesta, de repente, um quadro de artrite, que pode ser exuberante, com inchaço, calor, as articulações ficam vermelhas, quentes, doem. E isso pode durar um dia, 2, 3, 4 e desaparece, como que por encanto. E a pessoa fica boa, normal. Isso poderá se repetir depois de semanas, depois de meses, de uma mesma maneira. E a pessoa novamente vai ficar boa, depois de um tempo vai ter novamente.
e por isso o nome de reumatismo palindrômico, um reumatismo que se repete. Não há exames laboratoriais que façam o diagnóstico. É possível que na vigência do reumatismo, exames que mostrem atividade inflamatória estejam alterados. Sabe-se que muitas dessas pessoas poderão, se principalmente tiverem o fator reumatoide presente, se tiverem exames acusando inflamação alta, poderão com o tempo evoluir para algum reumatismo crônico, tipo artrite reumatoide principalmente, lúpus ou coisa semelhante. O tratamento é feito pelos médicos com anti-inflamatórios e às vezes com medicamentos imunossupressores para tentar evitar novos episódios dessa artrite recidivante, dessa artrite que se repete. O reumatismo palindrômico, ele não tem uma característica de ser transmitido geneticamente, ele não é tão frequente como a artrite reumatoide, ou talvez muito menos frequente que a artrite reumatoide. É uma inflamação de uma ou das duas articulações sacroilíacas. Onde estão essas articulações? O nome está dizendo. Estão localizadas entre a parte da coluna sacral, o sacro, e o osso ilíaco da bacia. Esse processo inflamatório, ele acontece com uma maior frequência nas pessoas que têm a espondiloartropatia. Já foi comentado aqui a respeito da espondilite anquilosante, da artrite ou da espondilite da psoríase, da doença de Reiter, das doenças inflamatórias do intestino. Mas na espondilite anquilosante, de um modo maior, a doença se inicia por uma inflamação das articulações sacroilíacas, a sacroileite. Outras doenças podem levar à inflamação da articulação sacroilíaca, infecções, dentre elas a tuberculose, mas a sacroileite ela é mais frequente nas espondiloartropatias e, quando presente, nos leva a pensar nessas doenças e nos ajuda no diagnóstico das espondiloartropatias. A dor localizada no tórax, junto às articulações das costelas com o externo, estas regiões, caracteriza o que nós conhecemos como costocondrite. A costocondrite, processo inflamatório decorrente de traumatismo ou não, de situações infecciosas ou não, caracteriza-se por dores nessas articulações na região anterior do tórax. Ela deve ser diferenciada de uma situação particular em que uma única articulação costocondral é afetada, que é a doença de Tietze. Esta se caracteriza por processo inflamatório localizado numa articulação, que aumenta de volume, pode ficar quente, vermelha, e tem um tratamento diferente da costocondrite, onde mais articulações poderão estar afetadas na região anterior do tórax. O tratamento os médicos fazem com os medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios.